Olá, bem-vindo à parte 3 do tutorial de vídeos educacionais para professores. Nesse vídeo nós vamos ver como criar slides e cenários, e um cenário para os nossos vídeos a partir de um software de apresentação, ok? E aí nós vamos fazer aqui na prática. Vamos ver como é que está feito e também ver na prática. Então vamos começar pelo cenário. Então vamos abrir aqui para a gente ver o cenário que nós já temos, que vocês veem aí desse próprio curso. E o que a gente vê aqui é algo bastante simples. Então nós temos um slide. Então o primeiro passo aqui para a gente ter um slide que possa servir de cenário é a gente prestar atenção nos formatos das telas. Por exemplo, nesse meu computador eu estou gravando essa tela aqui, que é a tela principal, que eu já falei que eu trabalho, porque aqui ao lado eu tenho um segundo monitor, onde eu acompanho aqui a gravação, mas essa é a tela principal. Essa tela, se a gente for ver aqui, ela é uma tela que está com essa resolução aqui, 1366 por 768 pontos, né? Então ela tem uma proporção de 16 por 9, ou seja, uma proporção de 16 na largura por 9 de altura. Então, se eu quero encaixar essa tela lá nos meus slides, é importante que eu faça uma área para ela nessas proporções, ok? Então aqui veja que eu tenho a proporção 16 por 9, mas eu posso ter outras proporções também, dependendo da tela que eu estou utilizando, ok? Então isso é importante. No nosso caso aqui, 16 por 9. Então nesse caso aqui, essa proporção eu usei aqui nesse espaço. O que é esse espaço? Simplesmente é um quadro, tá? É um quadro onde a gente encaixa aqui essa proporção. Então aqui como é que eu vejo o tamanho dela? Vejam aqui, opções de formatação, botão direito, opções de formatação. Então eu vejo aqui que está 19 por 1064, que é mais ou menos a mesma, mais ou menos aquela escala, tá? O outro quadro é esse aqui, do lado direito aqui, superior, que é onde aparece o vídeo, onde eu estou aparecendo aqui é a minha imagem do vídeo, ok? Da webcam. Então veja que essa daqui já tem a proporção 4:3, que é a proporção da webcam, e que eu posso encaixar depois aqui normalmente, ok? Quando a gente for ver o OBS Studio. Essa parte aqui é simplesmente um fundo, a logo, marca, outras imagens, textos, e aqui eu tenho também um quadro, aqui nessa função de formas arredondadas, tá certo? Então vamos ver rapidamente como a gente pode criar um novo aqui. Então eu venho aqui, eu tenho o meu Google Drive, nas pastas aqui, tudo organizado, então eu ponho novo, venho apresentações do Google, e aí ele cria essa nova apresentação para mim. Tá? Aqui eu posso colocar o título, cenário teste, por exemplo. Aqui eu vou deixar no layout totalmente em branco. Tá? Layout em branco, sem nada, ok? Aqui eu posso vir, ela já está na proporção porque eu já vinha deixando meus slides assim, mas aí eu posso vir aqui, voltar aqui, arquivo, configuração de página, e aqui eu escolhi, widescreen 16 por 9, ele já traz para mim nos formatos, então os mais comuns, 4.3, naquele monitor mais quadrado, tem outros monitores mais compridos, de um retângulo mais comprido na horizontal, 16 por 10, ou eu posso personalizar, mas normalmente ou 4:3 ou 16 por 9, uma dessas proporções que você pode ver nas configurações de tela do seu computador.
Bom, como é que eu posso fazer aqui? Vamos abrir aqui esse site que tem, por exemplo, imagens. Tá? Então, digamos que eu quero essa imagem. Vou botar o botão direito aqui, copiar a imagem. E vou colar essa imagem aqui como se fosse fundo. Né? Aí eu posso fazer os ajustes aqui. Pronto, essa seria minha imagem de fundo. E aí eu posso vir aqui, colocar a forma que eu vou colocar aqui, essa por fora, tá? Mas o importante é essa que vai ficar dentro, né? Porque aí eu ponho com os cantos retos, tá certo? Aquela primeiro eu coloquei com os cantos arredondados para fazer tipo a moldura. Aqui com os cantos retos, e eu vou colocar branco no fundo aqui. Pronto. Qual é o segredo que eu tenho que fazer aqui? Eu vir, botão direito, opções de formatação e ver que tamanho eu quero dar. Digamos que aqui eu tenha tamanho 20 centímetros de largura, eu tenho que deixar na proporção, tá certo? Na altura. Então, se eu tenho 20, então eu vou ter que colocar na altura 20 vezes 0,56, 25. Então eu vou ter que deixar aqui 11,25. Ok? Então, a proporção que tinha que ficar é mais ou menos essa para a tela caber direitinho. Então eu venho aqui, ajusto a moldura, tá? E aí é mais uma questão de estética, uma moldura mais larga, mais estreita e assim por diante, tá? Você quem define. Ok? Posso mudar a cor dessa moldura para dar um destaque. E posso juntar depois organizar aqui, agrupar. E depois de agrupar eu posso mover as duas juntas para onde eu quiser aqui na tela. Tá? Posso deixar mais ao centro. Veja aqui o alinhamento que eu falei, ó, que é bem interessante quando eu venho aqui. Ó, aqui está dizendo que está alinhado horizontalmente com a página. Então, na vertical, aliás. Né, verticalmente com a página. Então, isso eu gosto bastante desses recursos aqui desse editor de apresentação. E aqui eu posso simplesmente colocar só um quadro. Né? Esse aqui eu posso deixar mais ou menos no formato quadrado, 4x3. Né? Eu vou ter mais ou menos, se eu tenho aqui 4, eu vou ter aqui justamente 3, né? Que já é a proporção da tela da webcam. E venho aqui e ponho o fundo branco também. Tá? Então deixo ali cinza. Da mesma forma, se eu quiser fazer uma moldura lá, venho aqui, cantos arredondados para ficar melhor. Vai cobrir um pouco aqui. Diminuo aqui a... Vou botar aqui, enviar mais para... Melhor trazer o outro texto. Quadro ordenado, trazer para frente o fundo. Tá? E agora sim, pode ficar sobre um sobre o outro, certo? E aí eu posso pegar aqui o quadro, também colocar na cor que eu desejar. Tá? Dá um shift aqui, marco os dois e também agrupo. E agora eu posso... Veja que ele colocou na mesma altura. Pronto. Tá? Ok. Nós teríamos aqui nosso pequeno slide. Por exemplo, podemos vir aqui no Open Clip Art, copiar uma pequena imagem. Tá?
colocar aqui no nosso slide. Então veja, aqui está alinhado na parte inferior desse primeiro e ao meio desse outro. Tá? E assim vai. Você pode fazer uma série de edição e aqui nós teríamos o nosso slide, tá? Que seria o cenário, ok? Então aqui eu venho, faço o download, ele já está salvo, tá? Não precisa ficar se preocupando em salvar. Posso baixar tipo PDF ou posso baixar do tipo JPEG, que é uma imagem, tá? Então aqui como imagem. E aí eu vou salvar arquivo e salvo na pasta do meu projeto. Ok? Então aqui simplesmente isso aqui seria nosso slide. Se eu quiser corrigir, posso subir mais um pouquinho, fazer, bom, todos os recursos disponíveis aí para edição, como a gente falou, ok? Bom, é isso. Aí, essa é a parte do cenário. Então, qual é a ideia? É que realmente é muita complicação, às vezes, fazer cenário com Chroma Key, que são técnicas de edição, de vídeo e tal, mas esse aqui foi a maneira que eu encontrei mais simples, tá certo? Bom, qual é o outro? Para que é que eu uso também aqui apresentações do Google? Eu venho aqui, veja que essa é a própria apresentação que eu estou usando para esse tutorial, né, nessa parte 3. Então aqui eu tenho, da mesma forma, o slide no mesmo formato, ok? Aqui eu coloquei a capa, aqui eu já tenho o slide no final, aqui eu tenho o slide do roteiro, tá certo? A única coisa, para cada etapa eu vou só marcando aqui o fundo, tá? Se for um slide, por exemplo, como da parte 1, que é mais completo, eu tenho aqui todos os recursos que vocês, creio que a maioria já usa a partir da edição no PowerPoint e tudo, né? Então aqui eu posso ter slide mostrando figuras, aqui com caixas de texto e bullets, né? Marcadores e assim por diante. Ok? Então eu não vou me estender muito nessa parte da edição do slide, porque vai ficar a cargo de cada professor ou professora que já está, em sua maioria, acostumado a fazer seus slides para as aulas comuns, tá? Da mesma forma, no final eu posso vir aqui, fazer download, e aí é aquilo que eu disse, eu posso exportar por PowerPoint, exportar para o LibreOffice, apresentação, né, Impress, ou um documento PDF. Normalmente eu baixo esses três porque, como eu disse, quando é algum evento eu posso levar os 3 arquivos e caso meu computador dê problema, não tenha acesso à internet, eu vou ficar ainda com 3 formatos de arquivos para o computador do evento, né, para mim poder usar da maneira que estiver disponível, certo? Bom, então essa é a ideia. Com esses 2 arquivos salvos, tá? A gente pode realmente passar para a próxima etapa, que é levar esses arquivos para o OBS Studio, né? Principalmente a primeira parte do cenário para o OBS Studio, que vai fazer parte da cena que nós vamos montar lá, como nós vamos ver no próximo, ok? Então, obrigado mais uma vez pela atenção e até lá.